Olá, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do nosso podcast em Tríade. E esse podcast hoje está fantástico, gente, porque vamos falar de saúde mental. Mas antes de começar, vou só pedir para você dar aquele like aí, também compartilhar esse vídeo para que muita gente tenha acesso a esse conteúdo tão importante que vai ser tratado aqui hoje, tá? Compartilha, dá aí o seu like e se inscreva no canal, caso você ainda não tenha se inscrito aí com a gente. Ativa o sininho para você sempre saber quando vai chegar aí para você uma informação nova de um novo episódio, tá bom? E hoje, para o nosso Tríade, compondo comigo essa tríade de hoje, eu tenho aqui a Jennifer Andrade, que na época que a gente estudou, a gente conhecia ela como Jennifer Lopes, né? A Jennifer Andrade é psicóloga clínica e perinatal, mestre em psicologia clínica da UFPA, é especialista em psicologia da saúde, através da residência multiprofissional em saúde da UEPA, mãe do João Vitor e da Júlia e atualmente psicóloga de mães. É também host do podcast Conto Materno, lá no Spotify, né? Está também comigo, para compor essa tríade, a Luísa Maroja. Luísa Maria Mota Maroja, que a gente conhece aqui também na intimidade como a Luísa Maroja. Graduada pela UNAMA, Universidade da Amazônia, psicóloga, especialista em programa de saúde da família pela UEPA, também especialista em neuropsicologia, é palestrante e atua em clínica na abordagem cognitiva comportamental. Então nós vamos falar hoje sobre saúde mental, minhas queridas amigas, duas amigas, né, que a psicologia me deu. Uma foi a psicologia que me deu, a outra foi a neuropsicologia que me deu, né? A Jennifer, a gente fez formação junto lá na UNAMA, né? E o tempo passou tão depressa, né? Parece que foi ontem de fato. E com a Luísa Maroja eu fiz lá a especialização em neuropsicologia. Né? E enfim, são duas experiências maravilhosas de conhecer pessoas e agora ver todo mundo atuando na sua área, isso é sempre muito bom. E a intenção, de fato, aqui do Tríade é justamente trazer esse conteúdo que a gente consiga desmistificar, tirar alguns preconceitos, alguns tabus, falar um pouco dessa ciência, dessa profissão tão maravilhosa que é a psicologia, né? Dar essa atenção. E eu digo para vocês, é de fato apaixonante. Eu sou apaixonado pela psicologia. Desde antes de ser psicólogo, eu já arriscava tratar de temas da psicologia, na época como pastor, como palestrante. Falei muita besteira antes, né? Porque a verdade é que a gente ama tanto e quer fazer. E eu decidi fazer psicologia justamente para não ficar falando bobagem em nome da psicologia, né? Então agora eu falo menos bobagem. Algumas bobagens ainda saem, né? Porque ninguém é perfeito, né? Eu sou bonito, mas não sou perfeito, não. Eu sou só humilde. Eu vou começar contigo, Jennifer. Que prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar assim tão prontamente esse convite. É um prazer, né? Fico muito grata pelo convite. Realmente o tempo passou, né? Porque a gente fez faculdade juntos e a gente já tem 10 anos de formada esse ano, Sim. Né? Então faz aí um tempinho que a gente se encontrou. Também sou totalmente apaixonada pela psicologia, então sou suspeita pra falar. Suspeitíssima, né? Suspeitíssima. Ai, que só tem suspeita, né? Luísa, e você? Que prazer. Muito obrigado também por aceitar o convite, por aceitar com tanta alegria, porque assim você respondeu imediatamente. Isso para mim é muito importante. Para um projeto que está começando, né? Vale muito para nós. Tem um valor muito importante para a gente. Ivaldo, quando me fizeste o convite, eu fiquei, obviamente, encantada, né? E lembrei que você foi uma das primeiras pessoas com que eu mantive contato na neuropsicologia. Sim. Então, uma pessoa extremamente bondosa, humilde como você, tirando brincadeira, eu não poderia dizer não para ti, né? Então, a gente está aqui como seres apaixonados por uma ciência, por uma profissão que nos faz ajudar a quem nos procura. É isso. Bom, o tema que a gente vai abordar é saúde mental, a atenção à saúde mental. A gente vai começar, eu conversei com vocês aqui em off, especialmente com a Luísa, se ainda existe muito preconceito, se ainda existe muita dificuldade de as pessoas entenderem que quando alguém está em sofrimento psíquico, quando alguém apresenta sintomas que de alguma forma denunciam que ali está a presença de um sofrimento psíquico, de um adoecimento mental,
se as pessoas conseguem olhar para isso da mesma forma que elas olham, por exemplo, quando aparece uma dor de cabeça, uma dor no estômago, porque quando uma pessoa diz assim, eu estou sentindo dor no estômago, logo tem alguém, aquele médico da família, né, que diz assim, olha, cuidado, isso pode ser H. pylori, isso pode ser gastrite. Ainda passa medicamento. Né? Se não passar medicamento na hora, mas sempre tem aquela formulazinha. Sim. Olha, toma isso aqui que eu tomei, foi muito bom, mas você deve procurar o médico. Mas é difícil você ouvir alguém dizer, olha, você deve procurar um psicólogo. Já é menos do que há uma década, mas ainda é. Vocês enxergam dessa forma? Escolham quem vai falar primeiro. Bom. Pode começar. Divaldo, a gente estava conversando, ainda tem sim esse preconceito, eu vejo ainda, muito menos como você falou. Porém, o que eu vejo é a questão, eles não darem tanta importância, eles até vão ao psicólogo, não vou te dar o percentual, porque a gente ficou aqui e resolveu não dar, mas principalmente quando é criança ou adolescente, o que acontece? A gente chama para a psicoeducação, a gente faz todo um trabalho, às vezes até dá por escrito a questão, e aí quando a gente precisa que eles façam essa aplicabilidade em casa, eles não fazem. Ou então não escutam os seus filhos. Tem adolescente que chega comigo e diz assim, tem um tempão que eu estou pedindo para o meu pai para ele me trazer para a psicóloga, porque eu conversei com a psicóloga da escola, e o meu pai acha que é bobagem. Então, eu não sei te dizer se seria realmente um preconceito essa questão, ou se de repente essa família não está tendo uma comunicação ativa, entendeu? Aí, de repente, eu posso, no final de semana, levar meu filho para dar um passeio e aí dou um presente para ele para compensar justamente essa falta que esse pai faz por estar no mercado de trabalho e por uma série de situações. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu penso que até com a pandemia isso mudou bastante, né? Assim, então, apesar de ser um episódio, né, um momento do mundo todo, né, que foi muito chocante, né? Mas, de uma certa forma, isso mostrou para as pessoas a importância de cuidar da saúde mental. Porque aí a gente se viu dentro de casa tendo que lidar com os filhos, com os parceiros, com os pais, com os irmãos. E percebendo que tinham ali conflitos, situações foram expostas, né? Então, muitas pessoas se permitiram olhar para a sua saúde mental. Eu trabalho com mães, principalmente, né? E na maternidade tem esse julgamento de que a mãe tem que dar conta. Então, na família, todo mundo recorre à mãe, né? A mãe que sabe onde tá as coisas, é a mãe que resolve, é a mãe que tem a resposta. E a mãe não pode adoecer. Ela não tem espaço na agenda, né? Para ficar doente, para ir ao médico, para se cuidar. E aos poucos eu tenho percebido isso mudar um pouco, né? Mas isso ainda tem esse julgamento muito grande. Então, se a mãe procura psicoterapia, nossa, que mãe péssima. E a mesma coisa, né? A gente também tem essa cobrança por produtividade, por dar conta, por ter um propósito de vida, né? Então, essa cobrança também faz com que as pessoas, às vezes, sintam vergonha de dizer que eu não estou dando conta. Sim. O interessante, como você trabalha com mães, parece-me que existe assim, uma certa crise, quer dizer, muitas crises, né? Mas algumas coisas são bem pontuais para mim. Como eu além de ter o meu exercício profissional na área da saúde mental, como psicólogo, eu também sou pastor e eu vejo muitas mães. Eu tenho a felicidade de ver a minha igreja, né? Tipo assim, tem época que tem um monte de mulher grávida na igreja. Né? A gente sabe que aquela pessoa vai se ausentar um tempo, então isso é muito comum a gente observar isso. E uma coisa que eu observo é que, porque há uma certa interrupção, né, quando a mãe está ali esperando seu bebê, está chegando, e vai haver uma interrupção de alguns projetos. Isso é natural, isso é o que é, não tem como mudar. Nasce a criança, e aí vem aquele primeiro momento, acorda de madrugada, a mãe fica exausta, cansada. Hoje os maridos já têm mais essa consciência, que não é que eles precisam ajudar a mãe, eles precisam apenas exercer o papel de pai, porque sempre ter essa ideia, né? Não, o meu marido sempre se validou muito
o marido que ajudava. Mas o marido não tem que ser validado porque ele ajuda, ele tem que cumprir o papel dele, né? Mas, assim, eu acho que existe uma crise que pode aparecer, e você que vai dizer se eu estou certo, é que ao mesmo tempo que essa mãe está cheia de afetos, né? Claro que existem todas as explosões hormonais, alterações dos hormônios, mas essa mãe está ali atendendo, né, as demandas do seu filho, tem hora que ela se irrita, e aí entra uma crise interna, entre amor e ódio, digamos assim. Mas ela não pode expressar. Quando ela está com raiva, ela não pode deixar que transpareça que ela está com raiva dessa situação de ser mãe, de ter que lidar com aquilo. Então ela entra em crise. Estou certo, é uma crise real da mãe de olhar para o filho com afetos diversos. Totalmente real, né? E até quando a gente estuda, assim, né? Muitos estudiosos da parentalidade, da perinatalidade, dizem que é mais um dos períodos de crise da vida, né? Então tem algumas crises que a gente passa na vida, né? Ali a adolescência, que é o período de potencialmente crise, né, de identidade, de se reconhecer. E para a mulher, o período da gestação e do pós-parto é outro período de crise na vida, né, porque é ali um momento dessa mulher se reconhecer. Quem sou eu? Porque ali morre a mulher, né, bem entre muitas aspas, e nasce uma nova mulher, que agora não é mais só ela, né, então ali eu tive meu primeiro filho com 29 anos, então por 29 anos eu vivi para mim, né? E ali com 29, eu a partir daquele momento tive que me dedicar também a um outro bebê. Sou apaixonada pelo meu filho, mas por muitos momentos a gente também quer exercer outros papéis, né? E hoje, principalmente com a mulher no mercado de trabalho, isso mudou muito, principalmente por isso, porque antes essa mulher vivia ali para a família, né? Então isso era mais normalizado, não que ela não tivesse crise por isso, né? Mas hoje é muito mais forte o exercício dela estar no mercado, dela estar vivendo muitos projetos, e é como se ela, nossa, eu tô aqui só vivendo a coisa mais feliz da minha vida, quando essa gravidez foi desejada, claro, mas eu também queria estar vivendo outras coisas, né? Então, isso gera muitos conflitos nessa mulher, culpa, nossa, né? E eu escuto isso muito no consultório, né? Eu quero muito poder me dedicar ao meu filho, me dedicar ao meu bebê, tá 100% ali, né? Ficar full time com o meu bebê aqui nesse início, mas para eu fazer isso eu preciso pausar todos os projetos, e aí eu vejo as oportunidades passando, aquele convite, uma proposta de trabalho que eu preciso recusar porque não dá, né? Ou para eu aceitar eu vou precisar desmamar o bebê porque eu não vou conseguir ordenhar, enfim, então vem várias dúvidas, né, sobre o que fazer nesse período. Então, de fato, é um período que gera muita crise, que é importante que as pessoas ao redor também possam oferecer suporte para essa mulher, né? E a decisão é subjetiva, né? Sim. Até porque antigamente a ideia, né, isso bem antigamente, graças a Deus, era como se a mulher ela estivesse já predestinada a ser mãe. Chegou então, no auge da vida dela. Essa é a missão dela, é ser mãe. E tinha que ser, né? né? E tinha que ser. E aí agora não. Ela agora também vai ser mãe. Né? Essa é a ideia. Ela também vai ser mãe, mas ela vai ser engenheira, ela vai ser atriz, ela vai ser um monte de coisa. E tudo bem, né? Sim. E tudo bem. E aí a gente até vê agora as mulheres sendo mães mais tarde, né? Sim. Então, e aí vem outras dúvidas. Será que eu vou congelar os óvulos porque eu quero ter filho, mas eu não quero agora? A onda do momento agora foi a Ivete Sangalo, né? Com 55 anos. A Cláudia Raia. Cláudia Raia. A Cláudia Raia. Por que eu confundi? Ainda bem que eu confundi, né? Eu achei super interessante, né? A Cláudia Raia com 55 anos agora. Né? Mas a Cláudia Raia também já teve filho já depois dos 40, né? Então, quando você vê isso, é a realidade do nosso tempo, né? Luísa, já que nós estamos aqui, achei bem legal falar uma coisa interessante. O que eu vejo no consultório, por exemplo, essa autocobrança, que a gente chegou aqui à conclusão, dessa mãe que se divide em vários, né? É quando ela chega e diz assim, eu tentei fazer o melhor, mas não consegui. Quando traz uma criança, que aí, de repente, é uma questão de limites, é uma questão de se posicionar. E aí eu até digo assim, você não fez em excesso porque você não sabia, você fez por excesso de amor. Então, não se culpe por essa questão.
Então, tu trabalhas um lado e eu trabalho outro, que é interessante, assim, eu não sei mais o que eu faço, eu já fiz de tudo por essa criança e abriu mão, inclusive, aí vem um processo de culpa muito grande. Mas existe uma coisa que pai e mãe nunca vai se livrar, são seres de culpa. Não tem jeito, né? São seres de culpa. Para o resto da vida, você sempre vai perguntar, minhas filhas já estão casadas, já tenho um neto de 15 anos, mas sempre a gente vai se perguntar, onde foi que eu errei? Verdade. O que eu podia ter feito de diferente, né? Eu acho que é interessante até a gente pensar nisso, porque é saudável que a gente olhe para aquilo que a gente faz enquanto pais, né? Enquanto, enfim, criadores de uma nova geração. Sim. Também, né? É saudável quando a gente olha para isso e pensa, nossa, será que eu poderia ter feito alguma coisa de diferente aqui? Será que eu ainda posso fazer alguma coisa de diferente? Porque também vem muito isso, né? Perdeu, passou a hora. Passou. E como eu atendo mães de bebês muito pequenos, às vezes, nossa, foram 6 meses. E naquele tempo tão curto, elas acham, nossa, nunca mais eu vou poder fazer uma coisa diferente. Já gerei um trauma na vida do meu bebê. E sempre é tempo da gente repensar a nossa história. Perfeito. Seja com 6 meses, seja com 30 anos. Mas quando a gente se oportuniza, né, olhar para essa história e repensar ela, é uma questão saudável, né? Maravilha. Agora, Luísa, tu que atendes criança... Né, e adolescente também. E adolescente, nós conversávamos antes, em off aqui, e eu te fiz essa pergunta, eu vou repetir ela aqui para todo mundo também compartilhar da tua informação. Existem alguns pais que não só têm o preconceito, primeiro porque quando se identifica algum comportamento disfuncional na criança, existe a primeira mão é a negação, né? Nega, até que todo mundo vem, sempre tem aquele da família que diz, olha, presta atenção. Então, ele procura o psicólogo, a psicóloga, vai lá atrás de levar seu filho. Mas eu já tive casos de ouvir que o pai disse para o menino, olha, vai, mas tu não vai falar mal de mim lá. Então, além do preconceito, tem essa ideia de que ele vai ser exposto para uma pessoa estranha como um mau pai ou mãe. Não sei te dizer se mau pai ou mau mãe, mas de ser exposto em qualquer condição, né? Então, proibiu uma coisa, negou um brinquedo, ou fez em excesso, isso tem. E o que me marca muito é quando... Eu tenho um dia que eu atendo numa clínica crianças atípicas, e já atendi muito crianças atípicas, e essa negação, ela vem sempre da parte masculina. Então, para você tentar mostrar, eu tive um paciente que o pai disse assim, eu vou levar ele para São Paulo, eu vou levar ele para os Estados Unidos, mas eu vou curar meu filho. E aí você tem que ter todo um tato, toda uma delicadeza para chamar esse pai várias vezes, dizer assim, paizinho, vamos trabalhar o que é que significa o autismo, vamos indicar, por exemplo, eu fiz a indicação na época, agora que foi bem, um pouco mais recente, a questão do Mion, como ele trabalha com o filho, para que esse pai conseguisse ver que essa criança ela pode ser instrumentalizada, mas que ela não tem cura. Que ninguém sabe ainda nem a origem do autismo, quanto mais a cura. Então, essa questão ela tem que ser muito trabalhada. A mãe ela já carrega mais essa culpa, né, de onde foi que eu errei por ter uma criança. Então, a gente tem resistência algumas vezes, principalmente de casais separados, quando essa separação não é muito bem trabalhada, desse pai ir até o consultório para poder ouvir. Eu tive um caso de uma criança que o pai levou porque queria provar na justiça que a mãe exercia uma influência negativa. Uma influência negativa, blá, blá, blá. E aí nós fizemos todo um trabalho e eu disse, eu tenho que escutar essa mãe. Eu tenho que ouvir essa mãe também. Então, eu sempre explico. A primeira sessão, eu explico tudo como vai acontecer. E aí eu fui ouvir essa mãe. E a história era o inverso. Então, quando eu cheguei e entreguei esse laudo, e dizendo que não havia nenhum tipo de influência negativa dessa filha, eu recebi uma ameaça de processo, né? Eu vou te processar, eu vou te levar no conselho. Então, assim, as questões, às vezes, também chegar no consultório e querer dizer pra gente como a gente deve trabalhar. É justamente por causa dessa resistência.
Só para complementar até essa fala da Luísa, porque nós na psicologia, né, nós aqui enquanto psicólogos, é um ponto muito importante do nosso código de ética, exatamente isso, que a gente não pode prometer um resultado. Né? Então, quando o pai procura, porque eu quero esse resultado, né, eu quero que você diga o que eu tô pensando, você ouvir, confirme, né, o que eu quero ouvir. E a gente não tem nada, né, a priori, que a gente pode garantir aquele resultado que às vezes o pai está esperando, né? Eu já atendi há um tempo atrás adolescente, nunca atendi criança, mas adolescente já, e eu percebia isso muito forte, né? Essa dificuldade, para mim, era uma dificuldade da participação dos pais, né? Porque exatamente trazia muitas vezes esse adolescente com o objetivo de, por favor, conserta para mim, que tá me dando trabalho. Conserta meu brinquedo que tá com defeito, né? Tá com defeito, mas eu não vou me implicar, porque isso é como se acendesse um alerta de que eu fiz alguma coisa errada e você vai me julgar. Só que nós, enquanto psicólogos, não estamos ali para julgar, né? E oferecer esse suporte pro adolescente, pra criança, pros pais, para toda a família é necessário, né? Para que a gente consiga chegar no melhor, né? No melhor resultado. Só para efeito de didática, para tornar um pouco mais acessível para quem está assistindo a gente, falar as crianças atípicas, né? Só para efeito didático, que seria a criança autismo, atípica. Down, DI, que é deficiência intelectual, são esses tipos de pacientes. É só para facilitar, né? A compreensão de todo mundo. A gente fala assim, a gente está se entendendo, a gente pensa que todo mundo é psicólogo. Né? Sim, verdade. Existe uma outra coisa que eu queria te perguntar, e isso serve para as duas. Existe aquela situação que nós estamos aqui nesse universo ainda criança, adolescente. Por exemplo, quando a criança ela é muito ativa, ela é muito agitada, ela corre, onde ela chega, ela tem todas aquelas características que nós, como psicólogos, vamos somar a vários itens para poder diagnosticar alguma coisa. Mas, geralmente, vem alguém, olha, cuidado, teu filho é hiperativo. Ou esse teu filho está muito quietinho, não fala com ninguém, olha, ele é autista, porque agora todo mundo quer diagnosticar, todo mundo né? De um espectro dali. Mas existe uma coisa, existem mães que quando recebem o diagnóstico de autismo, de TDAH, parece que pegam isso como um alívio para si, para dizer para todo mundo. Aí ela descaracteriza o filho, né? Ela despersonaliza o filho e ela apenas diz, não, ele é assim porque ele é autista. Não, ele é assim porque ele é TDAH. Tipo assim, eu não tenho culpa. Não é uma malcriação. É porque ele é isso. Aí já taxa, né? A criança já anda com um crachá. Um crachá, tá na testa. Acontece isso? Acontece. Agora, veja bem. O trabalho da psicoeducação é justamente para tentar fazer com que essa mãe não leve isso, porque senão você acaba... eu tenho uma que trabalhou com uma outra pessoa, eu estou atendendo ela de Portugal, inclusive, e ela estava trabalhando com uma outra pessoa e ela teve um diagnóstico de autismo leve. E aí ela veio muito interessada para querer saber o que significa esse autismo leve, que foi numa situação que aconteceu, e o pai falou para ela, e ela queria saber exatamente. Por quê? Porque a gente tem que saber qual é o nível de autismo. Então, a gente tem o leve, o moderado, o grave, e ela deve estar no leve. Então, você explicar primeiro para essa criança, explicar para essa família, que de repente nós vamos ter, inclusive, crianças. Existem pessoas conhecidas que são TDAH, como é que se diz? Artistas famosos. Existem pessoas que são conhecidas também, que se destacam no esporte, que são autismo leve. Então, começar a tentar amenizar essa carga muito grande de culpa e de dizer assim, não, pera lá, ele é assim, mas ele pode também responder de uma outra forma. Por isso é que toda vez que eu chego com o diagnóstico, a primeira coisa que eu faço é o caminhamento do pai e da mãe para a terapia, para que eles possam trabalhar isso com uma outra pessoa e que eles possam aliviar essa carga. Porque também não é fácil, né? Sim. Não é fácil. Você sabe que um TDAH, de repente, você vai ter que ter medicação, você vai ter que ter uma série de pessoas, principalmente quando eles estão nessa fase de 6, 7 anos de idade. Então, são vários profissionais, multiprofissionais. No autismo, é para o resto da vida. Então, você tem que trabalhar muito bem isso. Perfeito.
Olha, ouvindo isso aí, né, essa minha pergunta, que eu acho que é uma... Porque são esses dois extremos, né? O extremo da negação e o extremo de uma aceitação de um crachá, de um carimbo. Parece que isso, de alguma forma, vai aliviar a culpa da mãe ou do pai. Não, ele é assim porque ele é ativo. Você que trata com as mães... Que, de alguma forma, também isso acaba limitando, muitas vezes, essa criança e esse adolescente, né? De potencializar uma superproteção, né? Então, da mesma forma como pode aliviar esse sentimento de culpa, também pode potencializar esse sentimento cuidado, né? Isso. Então, agora eu não posso deixar que nada aconteça com ele, porque isso já aconteceu, né? De alguma forma eu deixei escapar, né? Eu escuto muito de mães, nossa, o que será que eu deixei passar? Será que teve algum exame que eu não fiz que de repente fez com que ele passasse muito tempo, passou tempo demais, né? Tem um caso que eu já acompanhei, né, de uma mãe que a criança tinha 6 anos, por volta ali dos 5, 6 mais ou menos, né? E na escola começou a apresentar dificuldade, a psicóloga da escola pediu que a criança fosse avaliada, né? E aí a mãe veio para psicoterapia. A queixa dela era essa, né? Meu filho precisa de avaliação psicológica, né? Então, exatamente vem muito forte isso. Será que teve um exame? Será que alguma coisa lá quando ele era bebezinho que eu deixei passar? Houve alguma falha. Alguma falha minha. Então, de novo vem a culpa, né? Eu deixei passar. E aí, quando o parceiro não é parceiro, ele devolve essa culpa, né? Sim. Então, olha só, tá vendo? Você não viu, tá vendo? Você deixou passar, tá vendo? Então, por isso que é tão importante também que exista essa rede de apoio, né? Essa rede de suporte, que não seja taxativa, né? No sentido de, ele tem um problema mesmo, olha só, isso aqui que a gente estava sempre falando e você não foi ver, né? Eu sempre achei que ele era agitado demais, né? E a gente precisa também perceber que nem tudo é um diagnóstico, né? A gente não precisa também, claro que se tem alguma coisa, nossa, isso aqui está me chamando a atenção, eu vou investigar, né? Não precisa também achar, né, ou pensar, porque a gente tem esse preconceito, que tu até falou no começo, né, de, mas se é autista, mas é TDAH, então é um problema, eu tenho vergonha ou algo assim, e aí as pessoas deixam de procurar ajuda, né, e ter uma intervenção que vai favorecer muito o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, mas também o outro extremo de achar que tudo é um diagnóstico, Sim. né? E, porque tá correndo demais. Criança precisa correr. Sim, criança tem muita energia, né? Então, também a gente conseguir perceber até que ponto a gente quer diagnosticar tudo ou colocar tudo dentro de... Né? Então, a gente não fica mais triste hoje, né? Todo mundo ou tá feliz ou tá deprimido. Né? Se a gente vai fazer uma prova e a gente fica ansioso, a gente acha que a gente tem um problema porque tá ansioso, mas todo mundo fica ansioso, faz parte da vida. A ansiedade, ela vive, é né? saudável a gente se sentir ansioso, não é saudável a gente estar ansioso o tempo todo, né? Então a gente também percebeu o que é diagnóstico, transtorno, do que é emoção do dia a dia, né? Que é natural, uma outra né? coisa, e outra coisa, Jennifer, tu falaste, eu vou pegar um gancho aqui do seguinte, dessa mãe também não ter uma codependência em decorrência do diagnóstico daquela criança. Então, ele precisa de mim, Sim. eu sou aquela pessoa que só eu que faço, Sim. só eu que resolvo. Só eu entendo. Então, é aquela mãe que ela acaba se sobrecarregando, tendo emprego, o trabalho o dia inteiro, quando chega de noite vai ver, não consegue, ou deixa o trabalho. Então, assim, essa dependência que essa criança acaba tendo dessa mãe, e ela é uma codependência que a gente também precisa trabalhar. E é por isso que o ideal é que toda vez que a gente consegue fazer um diagnóstico e, de repente, mandar essa família também para a terapia. Na verdade, eu penso que uma boa parte, né, de criança que vem... Eu não atendo criança, né, mas já conversei com muitos pais a respeito disso e parece-me que uma boa parte das crianças que procuram ou que são levadas ao psicólogo, elas apresentam algumas características, alguns problemas, tá, que foi identificado pelos pais, mas às vezes elas são apenas a ponta da coisa, apenas estão ali... Sintoma. Elas são o sintoma, né?
daquela São bode situação. expiatório, né? Né? Elas apresentam aquilo que é o adoecimento da família. Às vezes dos pais, às vezes de um dos pares dos pais. Né? É isso, Jennifer? É isso. É exatamente isso. Bom, a Luísa deve ter mais propriedade para falar porque atende criança, né? Mas eu escutando aqui o outro lado, né, percebo muitas vezes a importância que é cuidar da mãe, cuidar do pai, porque eu atendo muito mais mães, apesar de, bom, para mim chegaria todos os casos, pais e mães, né? Mas é o quê? São 2 pais, 3 que eu atendo para todas as outras mães, né? Porque a mãe chega, a mulher ainda se permite se escutar, Sim. né? Ou falar e ser escutada, mas o homem a gente ainda tem um pouco mais de preconceito. Acho que está diminuindo, mas ainda tem um pouco mais disso de a mãe, deixa que ela resolve, ela que cuida disso, é ela que tem um problema, então é ela que tem que cuidar, mas essa família precisa cuidar muito de si, porque a criança vai apresentar algum resquício, né, do que está acontecendo na casa. Uma situação bem interessante. A mãe me procura para trazer o filho, né? E eu não atendi a criança, eu deixei bem claro, mas ela disse, mas por favor, me ajuda. Tá, eu quero conversar com ele. Trouxe. E, assim, de cara, eu sei que a gente não tem essa bola de cristal para ouvir uma vez e dizer, pronto, não é... Mas tem situações que estão bem na cara, né? Que chegam assim, estão bem evidentes mesmo. Você tendo o mínimo de escuta, de atenção profissional, você vai encontrar que não é ali que está o negócio. Uhum. Essa mãe tinha perdido uma filha. E uma filha adolescente, de 17 anos, se eu não estou equivocado. Então, foi uma dor muito drástica para essa mãe. Porque ela era uma mãe jovem com uma filha jovem, né? Adolescente. E ela está agora com um filho, menino. E quando ele veio, o que ela me relatou a respeito dele, não era ele, era ela. Medo de perder a criança. Então, na conversa eu vi um menino extremamente saudável, né? Extremamente articulado, fluido, cheio de vida, cheio de vontade, apaixonado pela mãe, né? Mas ela achava que ele ia abandonar ela. Então, conversei e aí chamei. Né? Quando eu chamei para uma sessão, ela disse, não, sou eu que preciso, eu vou continuar. É muito comum, né, que tem essa... Sim. Eu acho muito interessante essa ideia, porque é uma linguagem bem psicanalítica, né? Ali está o sintoma, né? O sintoma daquela família aparecendo na criança. Quando falaste de sintoma, eu me lembrei de um caso que eu atendi. Eu era praticamente recém-formada, acho que eu tinha uns 4 anos de formada. Então, a questão dessa afetividade, e às vezes eu percebo que não existe na família. Hoje em dia a gente consegue suprir a necessidade, a família supre a necessidade daquele filho com iPhone, com um game, com alguma coisa, mas brigam, mandam para longe, mas eu sempre pergunto, quando foi que tu falaste eu te amo pro teu filho, ou quando foi que você falou eu te amo pra tua mãe, né? Por que eu fiz isso? Eu atendi uma moça que ela tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos, uma adolescente, e a queixa da mãe era, a minha filha não gosta de mim. Vou atender a filha, na segunda sessão, a minha mãe não gosta de mim. Espera lá, o que está acontecendo, né? Então, vamos começar a trabalhar isso. A questão de não dizer eu te amo, de não se tocar, né? E aí aquilo, óbvio que a gente passou umas boas sessões, né? Eu sempre pedi a opinião para uma supervisora minha, e aí nós chegamos à conclusão que era a falta de relação. Aí nós começamos. 2 sessões eu trabalhava a menina e 2 sessões eu trabalhava mãe e filha juntos. Para que elas conseguissem se olhar, se tocar e dizer, mãe, eu te amo. Então, vinha bronca, vinha repressão, aquela fase de adolescente que de repente a pessoa necessita dar aqueles nãos, né? Então, minha mãe não me suporta, e quando havia briga, minha mãe não me suporta. Então, elas foram vivendo um bom tempo nisso. E aí eu digo, hoje em dia, eu tento ao máximo trabalhar no consultório essa questão dessa afetividade na família. É chegar e dizer mesmo, eu te amo, né? Eu brinco muito, que eu digo que o meu primeiro psicólogo foi meu pai. O papai era uma pessoa que ele passava do quarto para... Quando eu fui morar, eu saí de casa, fui morar sozinha, depois eu voltei, casei, separei.
E aí voltei para casa, ele passava para a cozinha, aí ele vinha e me dava um beijo. Freud explica. É porque ele tava com câncer, eu precisava ajudar minha mãe. E aí, quando ele voltava, a mesma coisa. Então, assim, os 2 últimos anos de vida dele era segurando a mão dele, abrindo mão de algumas coisas que apareceram e surgiram profissionalmente para mim, e a gente assistia televisão. Porque eu sabia que o que ele tinha um prazo de validade. Sim. Então eu digo, vou aproveitar, né? Vou aproveitar e vamos ficar. É essa morosidade que eu digo que eu fui muito abençoada com a minha família, tanto de pai quanto de mãe. Sou filha única, tudo bem. Mas hoje em dia eu vejo que faz um pouco de falta. Eu sinceramente, eu não vejo com tanta... essa expressão, né? Essa do frequência afeto, e né? essa facilidade dessa afetividade. Gostam, mas não sabem como dizer ou como traduzir. Muitas vezes isso, né, da gente dizer que ama ou ser afetuoso, parece que soa como vulnerabilidade, né? Sim. Eu tô me desmanchando ou quebrando muros e isso pode me causar uma invasão, né? Eu posso ser atacada. Tenho que deixar o muro elevado para me proteger, né? E não é bem assim, né? A gente precisa demonstrar em algumas relações que a gente confia, sente segurança, vulnerabilidade, né? Porque isso também faz com que a gente... Somos, né? Exatamente, porque todos somos, né, em algum aspecto, Sim. né? E a gente dizer eu te amo é permitir que o outro também adentre aqui o meu território, né? E aí a gente constrói muitas paredes. Eu de novo, penso que na pandemia isso começou a mudar um pouco. Claro que nunca é tudo, tem as exceções. Mas eu vejo que as pessoas também perceberam mais a necessidade de dizer, né? Ou de perceber, a gente ficou muito perto da morte, né? Ficou perto de todo mundo, né? Porque parece que, como você falou, né, do seu pai, ele tinha um prazo de validade. E aí a gente fica mais alerta, né? Eu preciso dizer pra ele que eu amo, porque pode ser que amanhã ele não esteja aqui. Só que na vida a gente vai vivendo e a gente vai esquecendo que as pessoas podem ir embora. E eu acho que muita gente fez uma leitura de si mesma, né? Porque o que aconteceu? Sim. Ficou muito, muito exposto o fato de que não podia se abraçar. Então, quem sentia falta do abraço, fizeram música sobre quando tudo isso passar, nós vamos poder se abraçar, e tinha gente que não abraçava. E aí essa pessoa que não abraçava, ela tipo assim, não sentia falta. Mas como ela começou a observar, tinha gente falando da importância do abraço, talvez ela chegou a pensar assim, cara, eu estou errado. Na verdade, eu não sou do abraço, mas eu tenho necessidade de abraçar. Eu acho que isso foi uma releitura para muita gente. Eu falo isso porque eu tenho uma experiência um pouco diferente, não do abraço, mas da questão dos pets. Né? Minha esposa, ela é assim, fascinada por pet, né? Ela é daquela, eu sei que você também é. Ela é daquela que ela vai na rua, se ela vê um cachorrinho lá, ela chora dentro do carro. Ela chora. Ela diz, amor, sabe se ele tem dono? Aí ela olha logo se tem coleira, acho que ele tem dono. Ela chora, né? Então ela é muito apaixonada. E sempre foi, desde que eu namoro com ela. E onde eu trabalhava, tinha um rapaz, para mim a ideia de homem que saía com... Aquela ideia bem machista mesmo, né? De homem que saía com cachorrinho. Rapaz, que eu tenho tempo para estar andando com cachorrinho na rua. Né? Isso aí. Não aguento cachorro em casa. Sempre rejeitei nessa ideia. E aí no trabalho chegou uma vez uma pessoa com uma cadela. E era um dos colegas. E ele, olha aqui a minha filhona e tal. Eu fiquei olhando assim, né? E os outros cercaram e, olha que linda. Aí eu fiquei olhando assim, eu disse, olha, eu que estou errado. Olha a socialização aí por causa de um animal. Por causa de um animal. E houve uma mudança totalmente, assim, de paradigmas para mim nesse aspecto. Hoje eu digo que eu tenho três celebridades em casa, né? Eu tenho o Brad Pitt, que é um poodle. Eu tenho o Leonardo DiCaprio, que é um gatinho, e tem o Lulu Santos. Nossa, só tem gente famosa. Que é uma perema, assim. Mas tudo porque a gente se lê a partir do que está acontecendo no entorno, né? Eu sei que é um exemplo bem esdrúxulo, mas dá para a gente olhar que muita gente que nunca prestou atenção na questão da importância do abraço, quando todo mundo falava que estava com saudade de abraçar, essa pessoa diz, poxa, tem alguma coisa errada comigo.
né? Talvez quebrou ali dentro do coração de muita gente, né? Dentro da sua perspectiva, essa ideia do afastamento, e começou também a sentir necessidade. Eu acho que gente que nunca abraçou passou a ter vontade de abraçar. Passou a ter vontade, né? exatamente. Vocês concordam? Concordo. Eu disse que eu quebrei todos os protocolos, porque depois que o papai morreu, eu continuei morando com a mamãe. Então, a questão da pandemia, como nós moramos juntas, então a gente não teve essa Longe, né? não ficamos longe, então a gente fazia muita oração, eu trabalhei num processo de atendimento gratuito na época, né, da gente poder atender as pessoas que estavam necessitadas, e aí você realmente, nós fizemos várias reflexões, né, da gente ir para a janela de manhã cedo, e a mãe diz assim, coisa de antigamente, que a minha mãe tem 85 anos, não tem viva alma na rua, e não tinha, então você percebia, e aquele barulho das ambulâncias, aquilo ali foi muito marcante. Então, realmente, foi um período muito reflexivo. Sim. Eu acho que houveram muitas mudanças. Eu acho que, primeiro, as mudanças negativas aconteceram. Sim. Nós tivemos um surto aí de ansiedade. E depressão. E depressão. Eu lembro que eu estava em São Paulo, em março de 2020, no auge, quando estourou lá, realmente, eu e a Joelma passou muito mal, porque nós temos o nosso negócio, que é a Escola de Adoradores, e a gente estava lá, tipo assim, vai fechar, vai acabar, né? Foi algo que nós imediatamente pensamos. Nós fomos para também fazer algumas compras lá, para a loja dela aqui, e nós fomos no domingo, na quarta-feira fechou tudo, e nós ficamos dentro do hotel. Na segunda-feira, eu estava numa loja lá em São Paulo e a pessoa já estávamos falando sobre isso. E eu disse assim, olha, a gente precisa cuidar, mas o que vem aí, além disso, vai ser um surto de doenças psicológicas. Pessoas vão ser afetadas, porque a pessoa da loja já estava preocupada com como ia ser a partir dali. E nós nos tornamos o país mais ansioso do mundo. Não é? Então, veja como essas transformações aconteceram. Por conta disso, se começa a perceber mais também a importância dessa atenção à saúde mental, né, que não se deve deixar de considerar. Mas também houveram mudanças positivas. Eu acho que a gente começou a valorizar algumas coisas que estavam se perdendo, né? Esse contato, esse face-to-face, o abraço, estar juntos. E eu falo isso com propriedade porque eu comecei a fazer programações online na igreja, né? Eu fazia da minha casa, com a Joelma e com a minha filha. A gente montava lá o violão, o teclado, fazíamos os cultos de lá e todo mundo. Mas aquela saudade de chegar junto, na igreja, né? Minha esposa, ela é muito do abraço, né? De abraçar as pessoas, de estar junto. Isso foi realmente algo que... E para muita gente isso foi bom, porque essas pessoas começaram a entender o quanto é importante a família, o estar junto, o não deixar para depois, vá visitar, ligue, entre em contato, né? Eu acho que foram transformações nesse caso. Diga, né? Expresse o seu amor. Porque eu sempre, quando trabalho com casais, eu sempre digo, quando a gente faz algumas programações de casais, né? Eu digo, olha, não venha com aquela frase. Ah, ela sabe que eu amo. Não. Faz de conta que ela não sabe. Diga. Porque tem muito disso. Não, ela sabe que eu amo. Não, diga. Né? Mesmo que ela saiba, diga várias vezes. Outra coisa, ela sabe que eu amo. Ela é a mãe dos meus filhos. Olha, então deixa os teus filhos chamar ela de mãe. Você vai chamar ela de... E essa é uma coisa que eu queria entrar aqui contigo, porque é essa sacralização materna. Né? A mãe se torna um ser sagrado. E você falou uma coisa bem importante ainda há pouco, quer dizer, várias, né? Mas essa aqui, sobre a questão dessa mulher que se viu mulher, foi para um relacionamento com um homem e ela estava ali 100% mulher ao lado do seu parceiro. De repente, ela vai para um status de mãe e acaba sendo sacralizada como mãe, que até mesmo o próprio marido começa a olhar para essa mulher como mãe. E há todo um ser sagrado. Um ser sagrado, né? Há toda uma dificuldade de se achegar, de chegar junto. Que às vezes já começa desde a gestação, né? Então essa mulher, nossa, ninguém não...
a imagem da mulher grávida, né? Parece logo uma auréola na Exatamente, cabeça, né? né? Se a gente for parar para pensar, é sempre aquela imagem santificada Sim. mesmo, né? De uma mulher plena, que tá feliz, tá... E a gente sabe que tem mulheres que não estão felizes, grávidas, porque não planejaram, porque até queriam ser mães, mas não agora, né? Ou estão muito felizes, mas também querem continuar vivendo as suas outras... A gente não é uma coisa, né? Sim. A gente é mãe, é profissional, é amiga, é esposa, é parceira, é um monte de coisas em uma mulher, né? Assim como o homem também é. O marido, o pai, o profissional, enfim, inúmeras coisas em uma pessoa. E esse lugar muito idealizado, que às vezes até dentro da família, o pai ou a mãe começa a chamar, ei papai, né? Ou ei mamãe, né? Aquela mulher deixa de ser, amor, vem cá, né? Mamãe. Sim. Ou deixa de ser até o nome que ela tem, né? Sim, né? Então, é até engraçado. Lá em casa eu chamo amor e meu marido chama amor, né? A gente se chama assim, né? E aí meu filho às vezes chama amor pra gente, né? Sim, sim. Amor, vem cá, né? Porque é assim que a gente se chama, né? Então ele também repete. Mas esse lugar, né? Exatamente como tu falou, de deixa de ser, então, a mulher, né? E por isso que é necessário também a gente cuidar dessa relação e lembrar que continua sendo um casal. Lembrar o marido, né? Que a mulher continua querendo ser desejada, Sim, né? Sim, exatamente. Tem até um livro, que é um livro muito, muito, muito conhecido, As 5 Linguagens do Amor, né? Eu não lembro o nome do autor, acho que é David Champnell, acho que alguma coisa assim. E ele fala disso, né? Que tem várias linguagens diferentes e algumas pessoas precisam ouvir, né? Que você diga, eu te amo, na sua linguagem, né? E a gente precisa estar atento ao que o outro precisa. A necessidade do outro não é a minha, né? Então, se pra mim é importante que você limpe a casa, lave a louça que você sujou, então, se você tá fazendo isso, eu tô me sentindo amada. Mas para algumas pessoas vai ser ganhar presente, para outras vai ser, né, ser lembrada. Não esquecer do Vale Night, Não esquecer do Vale Night. Tem que ter também, e né? isso é uma coisa que se perde muito, né? Porque, bom, então aquele casal passa a exercer uma nova função, e aí parece que começa a funcionar uma empresa dentro de casa, né? Olha, já trocou a fralda, olha, tu já conferiu o remédio, olha, e a pediatra, olha. Então, um monte de tarefas começam a surgir quando chega o bebê, porque o bebê demanda, né? Tem muitas tarefas. E se esse casal esquecer de cuidar da relação, né? Então, bom, agora que eles dormiram, vamos, né? Todo mundo cansado, eu sei, mas vamos assistir um filme junto? Isso era uma coisa que a gente gostava de fazer antes, né? Vamos ver aquela série nova que a gente estava maratonando e aí agora teve uma temporada nova pra gente assistir. Ou às vezes acionar a rede de apoio quando tem, né? Porque eu sei que nem todos os casais têm, mas alguns têm. E quando se tem essa possibilidade, acionar a rede de apoio, olha, pode ficar por 1 hora e 2 horas, a gente vai sair para jantar, né? Isso é essencial para que o casal continue sendo um casal, né? E deixe que aquela empresa funcione, mas e acontece muitas vezes até antes mesmo de um bebê chegar na casa, né? Então aquele casal, nossa, estavam enamorados, apaixonados, e aí quando casa eles lembram que tem boleto para pagar, né? Tem que limpar a casa, e antes eles não tinham que lidar com isso, né? E aí acaba aparecendo algumas crises no casal, né? E quando chega um filho, novas tarefas surgem, aí o bebê fica doente, aí eles começam a lidar com a sujeira da fralda, né? E as noites mal dormidas. E respeitar o tempo de cada um. O cansaço da mãe, o cansaço da mãe, né? E de perceber, e até uma questão que aparece muito da sexualidade mesmo do casal, né? Ele me cobra, mas eu não tenho vontade, eu tô exausta. Se esse pai for parceiro e ele acorda de madrugada, ele vai estar tão cansado quanto a mãe, né? Então, quando é necessário que os dois estejam ali participando daquela nova função. Acho que os dois precisam entender os seus papéis diversos da vida, né? Eu sempre falo, quando eu faço treinamento com os líderes, existe um texto na Bíblia que um profeta vai até um rei e diz assim, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina, um profeta chega na tua casa e dá uma mensagem dessa, e era um rei. E aí o rei se volta para a parede, chora, pede a Deus e ele tem mais 15 anos de vida. Quando Deus diz, através do profeta, para aquele homem que ele devia colocar em ordem a casa dele, não era a casa dele, eram os papéis dele como rei. Ele precisava fazer todo um processo de transição, porque o outro iria assumir.
Então, eu sempre falo dessa questão de colocar em ordem a casa, seria colocar em ordem a vida, nossa casa como nossa vida. E eu sempre estimulo a você observar os seus papéis no mundo. Né? Quais são os papéis que você tem no mundo? Tem gente que não sabe. Ah, eu sou psicólogo, pronto. Não, e o que mais? Você também não é pai? Você é irmão? Você é filho? Você é professor? Você é marido? Não é? Porque se eu pensar, não, deixa eu pensar meu papel como irmão. Aí eu vou lembrar dos meus irmãos. Aí eu começo a lembrar, poxa, faz um tempo que eu não falo com o irmão X, que eu não falo com a minha irmã tal, que eu não vou lá para dar um abraço. A gente começa, é angustiante. É angustiante porque tem desafiador. Porque tem gente que vai dizer assim, nunca parei para pensar sobre isso. Sim. E aí esses papéis ficam sendo mal desenvolvidos, mal executados por nós. Então, se eu como marido, deixa eu pensar, como é que eu sou como marido? Minha esposa está grávida, ela teve bebê agora, como é que eu sou como marido? Não como pai, mas como marido. O que é que eu tenho feito para contribuir a fim de que a minha esposa se sinta mulher, se sinta desejável, que ela não se sinta lá para baixo como uma mulher que engordou, que perdeu, né, a estética, porque é isso que acontece, a pessoa já fica logo, né, a mulher, e o homem está lá, o homem continuando para academia, fazendo a vida dele. A vida dele não. A vida Essa, infelizmente, é uma realidade do nosso tempo ainda, que está mudando, mas ainda é muito mas isso. ainda é devagar. Então, quando você começa a fazer isso, eu acho que você começa, então, a se tornar um melhor marido, né, o melhor pai. Meu papel como pai, como eram os nossos pais lá, é chegar e colocar comida na mesa, que era isso que se dizia? Não. Ser o provedor apenas. Só o provedor, deixa eu ver aqui quais são os meus papéis, né, como um pai deve ser. Eu acho que se a gente consegue fazer esse desafio, e se a gente desafiar o pessoal a fazer isso, é um exercício doloroso, mas é necessário, que passa essencial. a ser um autoconhecimento. E todo autoconhecimento, ele é doloroso. Ele é provocante, né? Vai te provocar. Mas deixa eu só falar uma coisa que antes de eu estou lembrando agora, hoje o programa está indo para o ar, hoje dia 19 de outubro. E nesse dia a Luísa está fazendo aniversário. Luísa, parabéns. Obrigada, aproveitar aqui, obrigada. Abrir esse parênteses aqui muito importante. Parabéns pelo teu dia. Deus te abençoe muito, com muita prosperidade, muita saúde para você e para sua mãezinha. Amém, amém, amém. Bom, dito isto, aproveito também para lembrar você para dar um like aí. Está gostando da conversa, do papo? Tem sugestões para dar? Manda pra gente, procura aí nossas redes que você vai encontrar a gente, tá? E também se inscreva no canal, aproveita a fazer isso agora, porque às vezes você diz, vou me inscrever, e acaba esquecendo, né? Então já vai lá, se inscreva lá e também acione o sininho para você receber os nossos comunicados de conteúdo, tá bom? Sim, vamos lá. Quanto tempo falta ainda aí? Já? Menos já? Rapidinho, já tá acabando, né? Bom, a gente já falou aqui da criança, a gente já falou do casal, não é? Mas quando a gente pensa em atenção à saúde mental, nós temos hoje uma geração muito adoecida, especialmente depois da pandemia. Nós já ventilamos aqui, não é? E ainda há, infelizmente, os preconceitos. Não, para com isso é frescura, isso aí é preguiça, quando se trata, por exemplo, de uma pessoa que sempre foi muito ativa e de repente começou a apresentar um cansaço, uma falta de vontade, uma falta de desejo, uma desatenção, desejo de ficar na cama, que são aqueles sintomas típicos, né, de uma depressão. E como eu lembro de uma frase, eu vou citar o nome dela, da professora Cristina, né, que ela dizia que, não sei se era, não, agora me veio se era ela ou era a minha amiga que falava, mas acho que era ela, quando dizia assim, eu estou com depressão. Olha, depressão não é para quem quer, não, é para quem pode, né? Porque as pessoas dizem muito isso, né, como você falou ainda há pouco. Não, eu estou triste, a fulana de tal está depressiva, está deprimida. Às vezes não, ela está só triste por alguma situação. Às vezes pode ter, sim, um rebaixamento hormonal, de serotonina, sei lá, alguma coisa em resposta ao que está acontecendo no seu entorno. Mas alguém, de repente, começa, de fato, a desenvolver
os sintomas da depressão, começa a apresentar os sintomas da depressão, e ela vai olhar na sua história, né, e vai ver que lá sua mãe, sua avó tiveram isso. Então, de alguma forma, teve um componente genético acompanhando e agora começou a aparecer todo aquele conjunto de sintomas. Mas as pessoas ainda têm dificuldade de procurar ajuda. Primeiro vão ao clínico geral e, graças a Deus, que tem alguns clínicos que já têm uma certa atenção, né, uma atualização e diz, olha, isso aqui eu vou te dar um remédio assim, assim, mas o ideal é você procurar um tratamento psicológico, psiquiátrico. Como é que está hoje? Como é que vocês veem essa geração hoje? Quando a gente olha no nosso entorno, eu acho que chegou num momento, não sei se eu estou enganado, que quando você olha no seu entorno, você não consegue mais assim, dar um 360 graus assim, sem encontrar 2, 3 pessoas com sofrimento psíquico. É muito forte essa questão, né, que falou, esse giro 360 e não enxergar realmente todo mundo bem, né? Tem alguém ali que está sofrendo, ou vão ter algumas pessoas que estão sofrendo e a gente não sabe, a gente acha que está tudo bem. Porque o nosso panorama está aqui no celular. Então, o Instagram é muito bonito, né? A gente se compara muito, a gente vê as fotos no Instagram e, poxa, fulano tá viajando, fulano foi pro exterior e eu tô aqui nessa vida mais ou menos, né? Tem aqui, ali a fulana, a mãe que já voltou pro corpo depois do parto, 3 meses e tá bonitona, postando aquela barriga sarada, né? Então, a gente olha pro Instagram e tá todo mundo feliz, né? E aquela não é a vida real, né? Claro, é a vida real, mas são segundos, né? São recortes, né, de uma vida. A gente escolhe o que a gente posta no Instagram, né? A gente escolhe momentos que são momentos mais felizes, geralmente, né? São raras as vezes que a gente vai postar um momento mais difícil, né? Às vezes vai colocar, mas é difícil. Geralmente a gente posta, olha aqui esse pôr do sol, que lindo, né? Olha aqui esse momento que a gente está aqui no podcast conversando, né? Que momento legal. Mas não é o dia todo assim, né? Antes de chegar no podcast, a gente passa por trânsito, a gente estava conversando disso antes, né? Então, às vezes, quando a gente se compara só com aquele momento que está no Instagram, a gente sofre mais, Sim, né? Porque a gente pensa que a minha vida tá muito ruim, enquanto que a de todo mundo tá legal. Só que a gente não sabe a intimidade de todas aquelas pessoas que a gente segue. A gente segue quantas pessoas, né? Se as pessoas que estão nos assistindo, né, ou nos ouvindo, pararem para olhar quantas pessoas elas seguem no Instagram. 1000 pessoas? 900 pessoas? 500 pessoas? E dessas 500 pessoas, quantas ela conhece a fundo, né? Para ter uma conversa no WhatsApp ou escutar o áudio, né? E a gente não quer mais ouvir áudio, a gente acelera o áudio, ouve 2 vezes acelerado. Minha mãe fica enlouquecida quando ela me ouve no áudio, porque eu coloco tudo em e-mail para ouvir. E ela, meu Deus, não entendi nada. E é isso, a gente ouve acelerado, a gente tá passando a vida acelerada, né? Só que a gente tem que desacelerar, né? E começar a alimentar essas relações. Escolher algumas daquelas pessoas pra gente, de fato, conversar, né? E quando a gente pergunta, oi, tudo bem com você? Né? E, de fato, está disposto a ouvir o que o outro tem pra responder. Porque quando a gente pergunta tudo bem e o outro diz um monte de problemas, a gente fica, nossa, não queria saber. Não, tá tudo bem, depois a gente conversa. Depois a gente conversa, eu tô sem tempo. Então não pergunta, né, se tá tudo bem, né? Então, oi, como é que você... Por né? isso que o Goethe diz que escutar é uma necessidade, né? Não, falar é uma necessidade e escutar é uma arte. Exatamente. E a gente precisa exercitar esse músculo da escuta, não só os músculos do corpo, que também é importante da gente exercitar, mas a gente também exercitar a escuta, né? E, de fato, ligar de vez em quando, ou tentar encontrar mais as pessoas, né? Ter contatos saudáveis. A gente precisa de contato. Para a gente encerrar, o tema é atenção à saúde mental, né? Então, a gente sempre fala, uma máxima da medicina, né? Que é a questão da prevenção, né? Que a medicina preventiva ela é mais barata do que a medicina curativa. Uhum. Mas é importante a gente pensar de um modo geral, né? Não só na medicina, mas em todos os aspectos da vida.
a prevenção, né? O que vem antes. Então, a questão existe a vulnerabilidade, né, para doenças psicológicas, enfim. Então, quando eu penso na prevenção dessa minha atenção à saúde mental, como eu posso, né, eu, uma pessoa comum que estou lá na minha casa, vi muita gente próximo a mim, passando por perturbações na mente, pessoas que do senso comum, que olha, fulano de tal pirou, né, de repente surtou. O que a gente precisa fazer para a gente ajudar quem está assistindo a gente? Que as pessoas que estão ouvindo a gente, pessoas do senso comum mesmo, como fazer um trabalho de prevenção? Existe isso? Eu vou te falar um pouco com o que eu fiz medicina lá atrás, que eu não terminei a faculdade, mas eu sigo muitas pessoas e eu acho que a questão ela passa primeiro pela tua saúde física. Então, aquela questão, sono, beber água, já que a gente está trabalhando numa prevenção. Uma boa alimentação, nada de açúcar, nada de sal em excesso, essas questões. Uma atividade física. Eu estou falando isso porque a minha mãe tem 85 anos, ela faz musculação. Faz musculação. Então, nós paramos um período, né? Paramos em janeiro, a gente está voltando agora. E depois, você começar a ser ativo para se auto-perceber. Então, eu atendi uma paciente de 65 anos, que ela chegou comigo e disse assim, a minha memória eu não estou conseguindo mais, em alguns momentos parece que ela apaga. Ela continuava trabalhando e apagava. E aí a gente foi trabalhando, obviamente teve uma avaliação neuropsicológica, teve um laudo, mas se de repente é uma demência que está me vindo, que está chegando, eu posso continuar com esse tipo de atividade, porque nunca fez uma atividade física. A atividade física, ela traz um retorno muito grande para a gente, porque ela deixa todos os nossos hormônios praticamente equilibrados. Né? E isso já traz o quê? Já não me traz tanta tristeza, já não me traz uma provável depressão. E em contrapartida, de repente eu senti alguma coisa, se eu não consigo saber o que fazer, vá primeiro ao médico. E aí o médico vai te encaminhar. Porque é muito difícil a gente ter uma demanda espontânea da psicologia. Doutor, eu vim aqui porque eu não estava me sentindo muito bem. Não, eu vim aqui porque o médico me encaminhou, porque alguém me encaminhou. Já fui ao médico, entendeu? Então eu parto desse princípio, independente da psicologia, eu parto desse princípio. Saúde física, em primeiro lugar, para a gente poder trabalhar nossa saúde mental. Quer dizer, alimentação, sim, atividades físicas e um bom sono. Né? Isso aí sono é fundamental. Né? Gente que está ouvindo, que está nos ouvindo, trabalhem o sono dessas crianças. Não entrem numa de que a criança vai dormir meia-noite, vai acordar às 6 horas da manhã. Ele não vai estar acordando bem. E aí eu posso ter uma criança ativa, uma criança rabugenta, em função do mau funcionamento do sono. Então, criança precisa dormir muito. Coloca mais cedo, tira da televisão, tira do celular, para que a gente possa ter uma vida saudável para essa criança também. Deixa eu puxar aqui para minha sardinha, nessa brasa. Música. Perfeito. Uma criança que desde cedo ela começa a estudar música, é cientificamente comprovada que ela, na idade adulta e na velhice, até porque a música ela é a última memória praticamente apagada no mal de Alzheimer. Então você vai ter uma criança que vai ter interação social, né? O funcionamento e a comunicação mais importante dos dois hemisférios cerebrais, a questão da coordenação motora, da memória, da cognição de um modo geral, inclusive do raciocínio lógico, matemático, mas também dos afetos. Sim. Então, atenção, gente. Vamos colocar as crianças para estudar. E não só as crianças, né? Mas os adultos e os idosos. Se tem uma atividade boa para os idosos, né? Eu tive o prazer de ter aqui na Escola de Adoradores uma turma só para idosos. E, inclusive, antes de a gente começar, a gente trouxe a Aninha Meia aqui, que é especialista, né? Ela treinou meus professores, deu uma palestra para os professores. Então, olha como é importante, né? Para os idosos, para ajudar
manter a memória, Sim, né? Para sim. manter a qualidade de vida. Mas uma coisa muito importante, vamos dormir melhor. As pessoas estão dormindo muito mal, até por conta do celular, né? Estão ali, às vezes, até 2, 3 horas da manhã e tem sono que não se recupera, né? Os malefícios que são causados por uma noite perdida, elas não se recuperam porque você vai dormir outro dia, o dia todo, né? Essa produção da serotonina, da dopamina, são tão importantes nos exercícios e no sono, são coisas que não podemos abrir mão. E além de tudo isso, as boas amizades, bons relacionamentos, o abraço, né? Quando você abraça alguém, a sua ocitocina vai lá para cima, né? Os abraços, as conversas, o bom papo, não levar tudo assim muito a sério ao pé da letra. Tem hora que tem que relaxar, rir um pouco, né? Às vezes rir de si mesmo, não ser tão enérgico e tão rígido consigo mesmo, se cobrar tanto, né? Tentar entrar naquele padrão que a internet colocou, porque a pessoa ela colocou uma foto lá extremamente feliz, e às vezes são pessoas que conviveram com você e você diz, poxa, olha, ela está bem, eu estou aqui. Não, cada um no seu quadrado, cada um na sua possibilidade. É possível ser feliz, né? Cada um vivendo a sua própria realidade. Pode parecer estranho alguém dizer, mas eu não sou feliz porque eu não tenho carro. Ele está falando isso, ou ela está falando isso porque tem carro, que tem a família, e eu que não tenho carro, que perdi minha mãe. Todos nós, se não passamos um dia, passaremos por isso. E a gente precisa aprender que a felicidade, ela não é um bem de momento, ela é um bem que vai estar em você e que você vai ficar triste, mas não infeliz, né? Você vai ter um momento de tristeza e você sendo feliz vai ter momentos de extrema alegria. Mas a alegria daquele momento não estabelece o valor da tua felicidade, porque ser feliz vai muito mais além do que ter momentos de alegria, né? Está dentro da gente. Então, se a gente conseguir ser mais leve com a gente mesmo, a gente consegue ser feliz. E é isso. Tem só uma coisinha que quando falaste nas perdas, eu não sou feliz porque o fulano tem isso, eu não tenho, eu costumo dizer o seguinte, se você olhar daqui para cima, da tua vida para cima, vai te faltar muita coisa, vai te faltar um carro importado, vai te faltar uma série de coisas. Mas se tu olhares da tua vida para baixo, tu vais ver como tu és abençoado. Sim. Ou tanto que você já evoluiu. Ou tanto que você já evoluiu. Então, eu acho que é tudo um ponto de vista que a gente precisa trabalhar isso também nas pessoas. Porque essa questão que tu falaste do TikTok, das mídias sociais, isso realmente gera uma situação de uma garota que não tem um corpo ainda, é uma adolescente, está com 18 anos, mas não tem um corpo ainda de mulher e vê uma menina toda siliconada. Como é que tu vais trabalhar isso no consultório? Entendeu? Então, a gente tem que eu parto desse princípio, eu sempre falo com meus pacientes isso. Tem uma frase que eu escutei, e eu não vou dizer quem é o autor, porque eu não lembro, tá? Mas não é minha. Que é pra gente não comparar o nosso bastidor com o palco do outro. Sim. Né? Então, é muito fácil ver a foto bonita e achar que é tudo perfeito na vida da outra pessoa, né? Mas por trás do palco existe, né, ali as dificuldades, as limitações. Todo mundo tem as suas, né? Mas a gente não costuma mostrar para todo mundo, nem precisa, né? Mas falar sobre isso é importante. Quando tu falou, né, sobre o que as pessoas que estão vendo que tem alguém ali passando por uma dificuldade podem fazer, é estender a mão, né? Então, você quer falar sobre isso? Até setembro é um mês que passou, né? E que a gente fala muito sobre suicídio, né? Prevenção ao suicídio. E a importância que é a gente falar sobre isso, escutar o outro, né? Então, de novo, oferecer suporte, oferecer ajuda é sempre o primeiro passo, né? Assim como você pode dar o telefone da médica, gastro, quando alguém está dizendo que está com dor no estômago, você pode dar o telefone de uma psicóloga. Olha, vê no Instagram ou dá o telefone, né? E começa a acompanhar alguma informação sobre isso que com certeza vai ajudar, né? Essa pessoa que está sofrendo. Como diz o Chapolin, né? Acho que tem um áudio do Chapolin rolando na internet. Ele diz assim, como dizia Marlon Brando, o importante não é saber fazer, mas é saber o telefone de quem sabe. Exatamente. Então, eu acho perfeito. Essa é a sabedoria perfeita, né? Se eu não dou conta, eu vou ajudar essa pessoa a orientar. Olha, procura psicólogo. Eu acho que isso aí é muito importante. Sim. Mas, gente,
Acabou. Acabou. Muito Poxa, obrigado. que Foi pena. muito bom o Muito papo, que gostoso. passou tão rápido que a gente nem Obrigada a sentiu. você por sentiu. pela Então, oportunidade. muito obrigado mesmo. Fala do teu trabalho, como te acha lá no teu No podcast. Instagram. No podcast, tá no Spotify, tá nas outras plataformas A também. gente vai ter aqui os endereços de vocês. Ah, tá? legal. É conto materno, então tem algumas falas, né? Lá eu falo sozinha, Sim, sim. não tenho convidados ainda, mas reflito um pouco sobre as vivências, experiências maternas, né? Troco um pouco de informações de experiência sobre isso. E no Instagram, @psicóloga_Jennifer Andrade. E aí também lá eu falo muito sobre maternidade, gestação, pós-parto, psicologia e a vida. Maravilha. E você? Bom, no caso eu estou no Instagram, ainda estou tentando caminhar na mídia, né? Estou tentando ver se eu abro esse caminho, mas no Instagram é Lumaroja Psi, então aguardo vocês lá. E estou começando a modificar realmente o Instagram. Eu acho que isso demanda um certo tempo quando a gente começa a mexer. E no consultório vai estar o endereço aí. Né? Qualquer coisa, passa lá para tomar um café. Maravilha, muito obrigado. Obrigada. Pessoal, é o seguinte, o programa foi demais, eu sei. Você pode mandar aí pra gente sugestões de temas e de convidados também, tá bom? Fiquem na paz.